Fala galera, beleza? Anderson novamente aqui na área. Uma das séries que os pessoal estão me pedindo aí, como eu tinha prometido, né? É o mini curso sobre reparo de central, tá? Vou utilizar essa central aqui que eu peguei para reparação mesmo, tá? Ela é de um Peugeot 206, tá? É uma 5NP2. Aqui é o seguinte, eu vou explicar quais os componentes compõem uma central, tá? Aqui, ó, não tem segredo, tá? A central é como se fosse um equipamento eletrônico normal, tá bom? Vou explicar para vocês numa série de 10 vídeos quais componentes compõem e o tipo de funcionamento. A central nada mais é do que o cérebro de um carro, tá bom? Quem tem dúvidas sobre uma central, o que, que é um bicho de sete cabeças, não é, pessoal. Vocês imaginam que um computador tá acoplado a um carro. Aqui ela faz todos os comandos que o carro necessita, tá bom? Desde o acionamento de bico, bobina. Essa aqui no caso, ela tem até liberações de faróis, tá? Porque essa aqui ela tem essa central principal, tá? E outra central de conforto, mas ela recebe o sinal dessa aqui para o carro funcionar, tá bom? Quais componentes compõem? Igual eu falei, é como qualquer outro tipo de aparelho eletrônico, tá? Capacitores, tá? Que são esses minúsculos aqui, tá? Desde esses minúsculos até o capacitor normal eletrolítico. No caso, tá esse aqui. Vou ver se dá para vocês verem melhor. Eletrolítico, tá? Os capacitores, ó, também são capacitores, esses amarelinhos aqui, tá bom? Mais o que? Resistores também, que são esses pequenininhos SMD. Vocês podem ver que tem a marcaçãozinha em cima, são todos resistores. Diodos, são esses aqui, tá? Drivers, acionamento de bobina ou de bico. Memórias, tá? Regulador de tensão. Drivers também, tá? Processador dele é embaixo da placa. Esse aqui eu não vou tirar, devido que a placa é lacradinha, então não tá com problema no processador, então não é necessário desmontagem, tá bom? SOICs, no caso aqui, tá armazenado o código do imobilizador, que é igual eu já fiz um vídeo anteriormente, é pra gente tirar o código do imobilizador de algumas centrais que aceitam, né? O que a gente tem que fazer? Remover essa SOICzinha aqui, colocar ela no gravador de EPROM, no caso, tá? E fazer a mudança de arquivo. A gente joga um arquivo sem o código, tá? Após feito esse processo, é necessário desligar certa antena do veículo, imobilizador no caso, tá bom? Bom, agora que eu já falei sobre os componentes que compõem uma central, já deu para vocês verem que não é um bicho de sete cabeças. O único problema aqui que a gente tem que ficar já bastante apreensivo, porque vários reparadores, como tá essa central aqui, essa central foi para outro reparador, tá bom? E aí é o seguinte, a pessoa que não tem o mínimo de conhecimento, porque eu costumo dizer que a pessoa que faz esse tipo de serviço, como fez nessa central, não tem o mínimo de conhecimento, tá bom? Esse veículo aqui, ele foi adquirido em leilão, tá? Até então, o proprietário dele levou para fazer os devidos serviços, no caso, lava rápido, parte de funilaria, entendeu? E quando esse veículo ficou pronto, ele não mais funcionou. Então é o seguinte, naquele ato de desespero, como eu já falei em outros vídeos anteriores também, na nossa cidade aqui tem algumas pessoas que se dizem reparadores, tá? Só que realmente não são, tá bom? Esse módulo foi tirado, foi levado até essa pessoa, como vocês podem ver aqui, ó. Ó, foi removido alguns capacitores, tá? Eu não sei por qual motivo, tá? Foi removido 3 capacitores e um resistor. Por qual motivo até agora eu não consegui imaginar. Foi soltado um pino do módulo, até agora também não consigo saber, tá, o porquê. Bom, feito esse serviço, o carro não funcionou, não funcionou. E aí a pessoa fez o quê? Condenou o módulo. O cliente não aceitando essa resposta do reparador, chegou até mim, tá? Esse carro aqui é o seguinte, ele não funciona. E na linha Peugeot e Renault, eles têm um problema. Se o carro ficar parado por bastante tempo, a substituição de bateria sem alimentação do carro, ele reseta o arquivo de imobilizador, no caso a SOIC. Ele perde a codificação. Então, o que acontece? O carro nele não funciona. Não funciona. Qual que é o procedimento que eu fiz nesse caso? Removi o módulo do veículo,
foi colocado o módulo no simulador. Após ter colocado o módulo no simulador, eu percebi que o módulo ele não estava mandando pulso, não estava mandando sinal nenhum. O módulo ele tinha alimentação, mas ele não estava funcionando. Como a gente já tem a experiência relacionada a essas linhas, o que eu fiz? Removi essa SOICzinha aqui, ó. Como vocês podem ver, dá para ver no vídeo melhor, essa SOICzinha aqui, tá? Fiz o decode nela. Com o decode, o carro voltou, certo, a operar normalmente. Após esse processo, normalmente em termos, né, o carro ele teve o funcionamento, funcionou. Só que o que? Ele não acelera. Ele não acelera. O driver de aceleração, no caso é esse aqui. Quem faz a alimentação é essa linha aqui, tá? Então, eu reparei, depois que foi removido esses componentes, tá bom? Eu acredito que o problema seja apenas a falta desses componentes, tá? E outra, quando esse carro também não tem aceleração, a gente tem que verificar soldas frias no terminais do driver de aceleração ou nos demais componentes, como vocês podem ver, tudo com solda fria, arrebentada a solda. Qual que é o processo que está assim? Com o auxílio do fluxo de solda, a gente vai fazer a ressoldagem. Vou fazer uma demonstração para vocês aqui, ó. Não precisa aplicação de estanho, tá? Apenas com a ponta do ferro de solda limpa, tá? Vocês podem ver, eu vou dar uma limpadinha aqui, ó, para ficar mais limpo, tá? Aplicação do fluxo. A gente vai fazer o que? Ressoldar. Aplicando apenas o ferro em cima dos terminais. O estanho já existente na placa, ele vai fazer a ressolda automaticamente na hora que você aplica o calor da... Vamos fazer isso nos componentes que a gente perceber que está com solda fria, tá? Como a gente percebe que está com solda fria? Apenas de olhar, já dá para ver. As pontinhas do terminal ficam longe da placa. Isso aqui ocorre o mau funcionamento do veículo. Vocês vão reparar que o carro pode não acelerar, ou fica cortando o bico. Ocasiona vários problemas que o reparador ele condena o módulo. Só pelo fato de não observar, não fazer o procedimento correto, né? Que é a observação visual, né? Procurar na placa alguns componentes que estejam com solda fria ou rompimento de trilha. Algo tão simples que pode diferenciar você de outros reparadores que não têm esse devido cuidado, tá? Olha lá, como vocês podem ver, foi aplicado o que? Apenas o calor nos terminais, tá? Os terminais estão ressoldados, tá? Agora eu vou fazer o que? Como eu já vi que esse capacitor também já foi removido, tá? Vou dar uma ressolda nele. Vocês podem ver que tá com uma solda fria, não. Com uma solda feia, no caso. Vamos fazer a aplicação de... Fiz a aplicação de fluxo, tá? Agora a ressolda. A solda, para ficar boa, ela tem que ficar com brilho, tá? Não pode ficar fosca. Olha lá, como vocês podem ver, essa aqui é uma solda perfeita, ó. Na parte dos terminais dos capacitores do driver de aceleração também, tá? Fazer essa aplicação de solda. Detalhe, trabalhar com a central, você tem que ter muita técnica de soldagem, por se tratar de uns componentes pequenos, tá? Componentes pequenos, tá bom? Olha lá, ele não pode ficar em contato com os outros componentes, senão eles vão ficar em curto, tá bom? Qual que é o processo que eu faço quando acontece isso aqui? Ó? Eu fiz propositalmente. As trilhas quando você solda, tá? Elas vão ficar juntas. Por se tratar de uma trilha muito minúscula. Ferrinho com a ponta limpinha. A aplicação de bastante fluxo. Apenas com
com a ponta do ferro, você pode ver que a hora que você aplica o fluxo, ele já vai sair. Vão ficar apenas nos terminais que necessitam de realmente solda, tá? Vai perder, vai matar o curto aqui, não vai ter mais curto, tá? Aí pessoal, após feito esse processo, vocês podem reparar que os componentes estão tudo ressoldado certinho, tá? Sem problema algum. O que eu vou fazer agora? Fazer a medição dos capacitores que estão faltando dessa lateral. O que eu vou usar de referência? Esse outro lado aqui. Vou medir os capacitores por esse lado, tá? E vou ressoldar os que está faltando. Então, pessoal, é isso aí, tá? Primeiramente, observação visual na placa do módulo, não tem segredo nenhum. Componentes existentes nesse módulo vão estar existentes em todos. Então, se atentem bastante na hora de observação, tá? Observe porque, às vezes, o defeito no módulo é apenas uma trilha rompida ou algum componente com solda fria. Que o que vai diferenciar você do outro profissional é você reparar algumas coisas que os outros não reparam, tá bom? Então, essa aí é a primeira aula da série, tá? Reparando módulos, tá bom? E eu vou liberar, certo, semanalmente mais algumas aulas aí. Beleza, pessoal?